tarde ao meu querido HG, perguntando uma coisita para ele. HG! Fala comigo, Dudu! Você já foi traído pela primeira impressão? Ah, isso acontece, eu acho que não foi só uma vez, não, Dudu, várias vezes, hein? Isso é muito comum comigo na música, né? Cássia Eller, Renato Russo são alguns dos que eu só valorizei depois que foram. E tem um cara que joga bola, que eu ia pro Mineirão como corneteiro que sou e falava mal dele, xingava demais. Depois fiquei sabendo da vida dele, do pai que ele é, e o vi lá pro Pernambuco, ele voltou e tal. Eu falei, esse cara é de valor. Fiz minha confissão no ar, você tá recebendo o cara. Um abraço, HG! Abraço, Dudu! Obrigado. Patricão tá com a gente daqui a pouco, vamos bater um papo com o Patricão. Mas o papo agora é outro. Donos da bola no ar, e o papo agora sabe o que é? Vamos direto para a redação. Gabriel Marques já está lá, porque dentro de alguns minutos, sorteio de Copa do Brasil. Gabriel vai acompanhar e a gente conta tudo a partir de agora. Buenas tardes, muchachos. Fala, Gap. Boa tarde, HG. Então, como você bem disse, hoje tem sorteio de Copa do Brasil. Então, repassando aqui pra galera quais são os times que estão nessa oitavas de final. Somente um time da Série B, que é o Sport. Então, em ordem alfabética, nós temos América. E chegou na tela quais são os times que estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo, Sport da Série B, o único. Bahia, CAP, o nosso Atlético Paranaense. Grêmio, Internacional, Fortaleza, Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e, por último, o São Paulo. Dessa lista aí, quem nunca ganhou um título da Copa do Brasil? Vamos repassar. América Mineiro, infelizmente, o Bahia, Botafogo, Fortaleza e, acredite se quiser, São Paulo, sim, nunca levantou uma taça da Copa do Brasil, até hoje não existe essa taça no Morumbi. Um abraço pro Thiagão aí que está no estúdio agora, aprontando, esperando para o programa começar. E também lembrando, galera, como é que foram os confrontos das oitavas de final do ano passado. Foi Atlético Mineiro e Flamengo, então Galo e Flamengo foi aquele confronto do isso aqui vai virar um inferno, muita treta, todo mundo lembra desse jogo, muito emocionante também. Cruzeiro e Fluminense, Paulo Pesolano foi expulso dentro do Mineirão em um jogo confuso, se não me engano foi 3-0, mas o Cruzeiro poderia ter sim classificado e teve uma bola na mão do Manuel, que é criminoso. Foi criminoso e o Klaus nem sequer no VAR foi. Foi criminosa a bola na mão do Manuel e o Klaus deixou o jogo seguir como o excelente árbitro que ele é. E por último, América e Botafogo. O América passou o carro em cima do Botafogo. Agora vamos pro estúdio porque a galera já está antecipando esse sorteio da Copa do Brasil. O programa hoje está quente, viu? Então vamos lá, a gente está daqui a pouco, e a gente está acompanhando, daqui a pouco, assim que o sorteio for rolando, a gente vai mostrando aqui. Aliás, eu quero até primeiro saudar o Patrick, a vinda do Patrick aqui, atualmente no Itabirito. É um prazer, mais uma vez, muito grande recebê-lo aqui. Ô Patrick, você jogou nos várias edições de Copa do Brasil, ou de Copas do Brasil. Por que a Copa do Brasil, por exemplo, quando você tem confronto, Patrick, de times mais tradicionais, com receitas muito maiores, com mais dinheiro, com elencos melhores, por que há tanta dificuldade quando há o encontro com times menores e aí, por vezes, no caminho, você vê times menores, com orçamentos pequenininhos, passando o carro Por que acontece isso, passando o carro nos maiores? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, primeiramente obrigado, tá? Prazer retornar, tá com grandes amigos aqui também. Eu acho que a Copa do Brasil, de fato, o diferencial dela é o jogo a jogo, né? Aqueles 180 minutos, que já aumentou, né? Com os acréscimos, tanto acréscimo que nós temos, né? Tá passando 200 no mínimo, no mínimo 200. Acho que concentração, o poder da partida que envolve o entorno também, a atmosfera também. E as surpresas, que eu acho que por isso que o futebol, ele cada dia está se atualizando, cada dia ele fica mais gostoso e prazeroso. Esse momento de o pequeno conseguir derrubar o gigante. Eu acho que nós estamos falando também, senhores, a pergunta é relacionada à Copa do Brasil, o sorteio rola daqui a pouco, mas Eltinho, no Campeonato Brasileiro, ontem eu fui seco na KTO no Vasco e me lasquei de novo. 2. Você também se lascou? Também. Pois é, eu fui seco no Vasco. O Vasco venceu o Atlético aqui, empatou com o Palmeiras. Falei, bom, jogando em casa, torcida, pressão, vai ganhar do Bahia. Cara, perdeu por 1-0 e o torcedor ficou pistola da vida depois do jogo. E aí, Eltinho? Ô HG, boa tarde a todo mundo. Eu costumo usar uma frase que ela é muito repetida, que é: o campeonato brasileiro é o mais forte do planeta, é fortíssimo. E quando a gente vai pegando por base tudo que acontece no campeonato, ele é mesmo o mais forte
do planeta. Mais forte que o italiano, eu digo em competição e não em qualidade. Exatamente por Porque isso. depois o povo começa já a me atacar. Não, eu estou falando em competição. A competitividade do Campeonato Brasileiro, ela é muito grande. É muito comum a gente pegar um time do G4 perder para alguém do Z4. É muito comum isso acontecer. Não é aquele campeonato que você tem o Barcelona e o Real Madrid que vão disparar. Por isso que eu peço tanto para que isso nunca aconteça aqui no futebol brasileiro, de ter dois times muito fortes e os outros disputando apenas para entrar numa competição continental. Esse é o nosso esforço, para manter esse campeonato tão competitivo quanto ele é, que causa esse tipo de surpresa prazerosa, que é o Bahia ir a São Januário lotado, com todos os ingressos vendidos, o Vasco vivendo uma atmosfera sensacional e o Bahia vai lá e paf! E segue tudo normal. Você é chafado. Gostou, Du? Você é chafado. Você é chafado. E o Elton, boa tarde, HG. Ele sempre tem essa coisa, né, de falar e... Boa tarde pro telespectador também. Ô, Valuzeiro, veja só, a gente viu o Bahia vencendo, o Cruzeiro com 2 vitórias consecutivas, o Botafogo invicto, com uma série invicta. E aí, curiosamente, quando a gente fazia uma projeção para Campeonato Brasileiro, eu acho que muito pouca gente fez uma projeção, mesmo que otimista, mesmo que o torcedor do Cruzeiro, mais otimista que exista, não fez uma projeção tão positiva como essa. Principalmente colocando Cruzeiro, Botafogo e agora o Bahia vencendo o Vasco, quer dizer, ainda estava lá atrás, ainda está no meio de tabela, mas saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Corinthians. Como é que você está vendo esse início de brasileiro e essa projeção de Copa do Brasil também, que agora aqui é só cachorro grande, só clube tradicional na Copa do Brasil. Não estou dizendo que um é maior ou menor que o outro, mas só clube tradicional, de grandes torcidas. Daqui a pouco o sorteio rola, Valuzeiro. Boa tarde para você, boa tarde para os demais amigos. O Campeonato Brasileiro, eu dizia que eu não consigo ver o famoso elo fraco da corda, né? Ou da corrente ali. Muita gente fala, o Cuiabá... Cara, Cuiabá e Grêmio foi enrascado. O Grêmio, assim, se apegou nos minutos finais. Futebol não existe justiça, né? Existe você ser efetivo e conseguir aproveitar as oportunidades. O Cuiabá, se terminasse o jogo empatado, não seria nenhum absurdo. E mesma coisa hoje nesse sorteio de Copa do Brasil. O Sport está na 2ª divisão. Já viu a campanha que o Sport está fazendo na 2ª divisão? Como que está jogando o Luciano Juba? Claro, né, gente? A gente está ponderando. Não dá para se comparar, por exemplo, aos elencos de Flamengo, Palmeiras, do próprio Atlético. Mas eu não vejo ninguém nesse sorteio assim, olhando para o lado e falando, eu acho que pegar esse aqui é menos enrascado. A gente tem um Corinthians mudando de técnico agora, que está uma bagunça, mas é o ideal para o técnico. O Patrick pode até falar melhor. É esse tipo de cenário, uma competição e começando tudo do zero. Então, realmente, o Campeonato Brasileiro seguindo dentro daquilo que eu já esperava. Claro, recorte do momento dos times, Cruzeiro, Botafogo, ainda muito inicial. Deixa eu falar aqui dar um recado, daqui a pouco eu vou no Thiago Fernandes também, eu quero ouvi-lo, e o Patrick, porque nós vamos falar daqui a pouco também de Gramado do Mineirão. Estamos de olho no sorteio, assim que começar e que as coisas forem desenrolando, a gente informa, mas de olho também no Gramado do Mineirão. Temos imagens que são realmente assustadoras, vou mostrar daqui a pouco para vocês, dentro de instantes, porque agora eu quero falar para o motorista de aplicativo e o papo é direto com você, é papo reto. Você já pensou em se livrar daquelas taxas que são realmente abusivas e que, de fato, podem tirar até a metade do seu lucro? Então precisa conhecer a REP, porque lá você vai pagar apenas, atenção, 97 centavos fixos por corrida. Não existe nada igual. E não importa a distância, porque essas taxas serão revertidas para a sua melhor remuneração e também descontos para o seu passageiro. A gente está cansado de saber, e eu falo isso sempre aqui, que esse negócio de joinha, estrelinha, sabe? Ter a chancela, joinha, estrelinha, não. Isso não paga a manutenção do carro, isso não paga combustível, não paga suas contas. Vem para a REP e concorra a prêmios e condições que realmente importam. Importam mesmo.
como troca de óleo, pneus, tanque cheio e muito mais. É só você cadastrar agora no rapmove.com. Rapmove.com, o site está aqui, ó. Rapmove.com vai concorrer a 1.000 litros de combustível. É isso mesmo, 1.000 litros de combustível grátis para você. Vem para a revolução. Rapmove Brasil, a revolução da mobilidade urbana. Em breve a gente vai anunciar aqui nos Donos da Bola, em parceria com a Rapmove, a gente vai anunciar uma promoção para o passageiro. É muito em breve e será aqui nos Donos da Bola. Da imagem, nós recebemos imagens do gramado do Mineirão, nós recebemos da Rádio Itatiaia, e a gente dando os créditos aí no canto alto da tela, o selo da Itatiaia. E essas imagens aí foram feitas. O Mineirão passou por um replantio do gramado, e como acontece sempre nesse período do ano, mas são imagens assustadoras, porque nós temos hoje, lamentavelmente, um estádio que não está apto para a prática do futebol. A própria Conmebol aplicou uma multa por causa das péssimas condições do gramado. Foi uma discussão, aliás, é uma discussão que já ganha muito tempo aqui, em outras plataformas, em outras emissoras, e eu acho que ela merece realmente um cuidado. Patrick, você que já jogou centenas de vezes no gramado do Mineirão, o que acontece, Patrick? O gramado em condições normais, ele está na sua avaliação, os melhores do país? Ele está longe de ser. É só a questão dos shows na sua avaliação? Existe algo que você, com a experiência de ser um atleta, pode falar dessa situação aí que é lamentável? Em primeiro momento eu vou falar da parte do gramado. Sem dúvida, a gente sabe que o Mineirão tem algum tempo, né, que de fato ele não está figurando entre os melhores, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul hoje tem os melhores gramados, né? Principalmente o Beira-Rio, né? Vamos falar assim, o Morumbi acho que é o segundo. E também a gente sabe que com os shows que estão tendo também, isso também dificulta muito a manutenção também, né? Nem que os profissionais não querem ou não fazem o melhor, mas de fato você conciliar o futebol e também os shows, isso também vai ter um impacto também pro atleta, né? Então hoje a gente fica triste de ver o nosso Mineirão, onde a gente já foi muito feliz também, não poder ter o seu melhor gramado, o seu melhor estado, e é triste e é lamentável mesmo. Ô Thiago, você não é um agrônomo, mas há experiência de muito tempo acompanhando. Você chegou a apurar alguma coisa sobre quando esse gramado estará em condições ideais? Porque o Cruzeiro anuncia um jogo dia 10 de maio lá, mas me parece que é meio que inviável. Será que em tão pouco tempo assim vai melhorar? O HG, o Mineirão espera que sim. A gestora do Mineirão espera que o gramado esteja apto para o jogo entre Cruzeiro e Fluminense, né, Valor? Dia 10? Isso. No dia 10 de maio. Então, essa é a expectativa da própria gestora, da própria concessionária da Minas Arena. Resta saber se até lá teremos tempo hábil para isso. Um ponto que a gente tem que esclarecer anteriormente o gramado estava de fato péssimo. Então, à toa, o Atlético foi multado e tudo. Só que quando se faz o replantio e faz esse plantio da grama de inverno, que é a grama que o Mineirão adotou agora, e ele faz isso anualmente, o gramado fica de fato bem feio, né? Esteticamente bem desagradável olhar para o gramado. Mas ele depois volta ao normal. Isso normalmente demora um tempo. É algo que exige e demanda um tempo para que o gramado esteja 100%. Resta saber se dia 10 seria esse tempo que o gramado necessitaria para ficar 100% e habilitado, né, apto para a prática desportiva lá no Mineirão. Eu acabei de receber uma informação aqui sobre a questão do estado do gramado até o dia 10, tá, Valu? Daqui a pouco eu vou falar. Acabei de receber a informação, mas o Hulk também falou da questão do gramado. Vamos ver. O gramado tá muito bom aqui. O gramado tá muito bom. Como eu sempre falo, ajuda muito o nosso time, que é um time que põe muita intensidade e joga muito rápido, troca de bola muito rápido, troca passe muito rápido. E você pega, às vezes, um campo um pouco irregular, isso dificulta muito. Até no teu primeiro domínio, no teu passe, querendo ou não, tu demora um tempo a mais. O Conmebol até vetou o Mineirão, para você ter noção de como estava ruim o gramado. Então, o Atlético tem uma linha de história no Mineirão, tem uma linha de história aqui no Independência também, com aquele ano de 2003, onde teve todos os jogos aqui. Então, que a gente traga essa sinergia para o jogo de quarta-feira também, para que a gente possa conquistar uma vitória que é de suma importância para a gente na temporada e principalmente na Copa Libertadores. Veja você, Patrick, os jogadores pediram para esse jogo acontecer no Independência.
há uma crítica muito grande ao estado do gramado. O Everson encontrou aquela porca lá no gramado, com um perigo aquilo ali, para causar uma contusão muito grave em vocês, jogadores. O quanto dificulta para vocês o estado do gramado? Por exemplo, você joga no Independente, o gramado está melhor, Mineirão, o gramado está ruim, você vai para o interior do estado ou interior, quando você vai disputar a Copa do Brasil, você encontra gramados realmente muito ruins. O que isso impacta no seu rendimento? Olha, afeta, vamos botar aí em torno de 70%, né, o gramado. Tudo isso. Inclusive, se tu for analisar, até a irrigação também, hoje já existe uma estratégia, né, de alguns clubes específicos. Então, lá no Corinthians eles irrigam antes do jogo. Tá vendo como que eu trouxe a memória, você lembrou já? O Corinthians já utiliza isso, só que lógico... Acelerar o jogo, né? Acelerar o jogo só numa parte do campo, onde eles vão atacar, que fica a nossa defesa. Então, o gramado em si muda completamente e a gente também, no Itabirito, também vive isso, né, que a gente tem uma estrutura no qual a gente treina em gramado muito bom e o nosso campo também passou por uma melhoria que está ficando apto para ficar 100% também, mas isso dificulta também. Então, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, há um choque e os próprios atletas passaram por isso e pediram para jogar na Arena Independência, que tem um gramado excelente mesmo, espetacular. O gramado do Itabirito tá bom? Tá próximo do ideal, né? Diante das nossas circunstâncias, né? Só que a gente usa uma estrutura que os campos são fenomenais, né? Ô Patrick, eu estava conversando com um amigo da imprensa, inclusive lá do Sul. Eu estive em Porto Alegre faz uns 15 dias. E aí ele me disse assim, tem um clube aqui do interior do estado, desses clubes maiores, porém do interior do estado, que estaria interessado no Patrick e tal, mas eu não sei se fizeram sondagem, ele só comentou isso comigo no evento lá da KTO. Você recebeu propostas para seguir para outros lugares, mas optou pelo Itabirito. Por que você optou pelo Itabirito e como é que tem sido essa experiência lá? Eu, de fato, tive 3 propostas da Série B. Tenho 2 amigos, né, treinadores que me ligaram mesmo. Pode falar quais são? Tive a Chapecoense, né, o Londrina também, o Avaí, que eu tenho muito carinho. Só que nesse momento eu tenho priorizado o aspecto família, no qual eu moro em Belo Horizonte, mas o projeto que o clube vem passando, né? E eu acredito que a SAF realmente ela está entrando de maneira muito profissional no futebol brasileiro e acho que daqui 2 anos a gente vai ver muitos clubes, né? Só que eu estou fazendo um caminho inverso, né? Eu estou indo para a equipe que ela é do interior ou pequena, porque um dia ela vai se tornar grande, né? E se tu for analisar, a SAF vem e compra as equipes que estão endividadas, né? Sim. E o Itabirito é diferente. Atlético, Itabirito, eles são diferentes. Já começa saudável. Eles começam saudável e se eu for pensar no futuro, eu posso também estar há 2 anos ou 2 passos à frente de alguns atletas que vão parar daqui 2 anos e eu já estou acompanhando. Ou seja, quando eu estudar, eu vou estar mais próximo de uma gestão de eficácia, de SAF, que são gestores, não tem nada a ver com futebol. Você está se preparando para ser um gestor, para trabalhar junto a SAFs? Isso, eu já estou me preparando também, já venho estudando também. O próprio Rodrigo Caetano, né, também já abriu as portas para o futuro também, né? Ele continuando no Galo, lógico, né? Para seguir também essa gestão aí também, para poder cada dia profissionalizar mais o futebol, né? Continuando no Galo, existe possibilidade do Rodrigo Caetano sair do Galo? Não, eu falo pela minha transição de tempo, né? Tá. Pela minha... Assustei agora. Não, pela minha transição de tempo, né? Que pode ser 2, 3 anos, né? Então... Você pensa em jogar até quando? É difícil falar até quando, né? Eu não quero botar um tempo, mas eu tenho me preparado e sei que esse tempo vai chegar. Eu acho que todo atleta precisa se preparar. Eu vou deixar o pessoal perguntar, mas eu que eu sou um perguntador, assim, lógico, vai lá, completamente desesperado. Eu quero perguntar tudo. Existe possibilidade de você ser um dos donos? Rapaz, eu quero ser amigo do dono. Não, ser um dono não, mas eu como empreendedor, né, que sou também, depois a gente coloca lá no contrato, lá no finalzinho lá, deixa aquela lá, o percentual, 3 a 5% também pra gente poder, poder também estar atuando de uma maneira também. Sei lá se já não tem, hein, Thiago? Aquela cláusulazinha só, você vem, joga pelo Itabirito, joga pelo Itabirito, traz a sua experiência, a sua rodagem pra cá e além do seu salário, X% do Itabirito vai pra você. E aí, Thiago, você consegue apurar a informação? Vou levantar aqui, trocar uma ideia ali com o pessoal pelo telefone. A gente consegue apurar com o presidente aqui também. Mas legal, Patrick, que você tenha feito essa escolha pelo Itabirito. Só para entender, quem te ligou, os treinadores que te ligaram foram o Alex lá do Avaí e os treinadores de Chapecoense e Londrina, foi isso? Não. Do Avaí foi um conselheiro, né? Que joguei lá, tive 2 passagens no Avaí, foi um conselheiro.
Já no Londrina, o Galo, né, me ligou, e também o Argel na Chapecoense. Só que são clubes que passam por momentos financeiros delicados, né? Então, acho que eu me preparei para poder ter as minhas escolhas. Então, estou sendo muito assertivo nas minhas escolhas e acho que isso que me deixa confortável, de você ter anos de carreira e você se preparar em todas as áreas, né? Todo mundo sabe que a parte mental minha é uma das mais fortes, mas o financeiro ele contribui demais para minha família e também o poder de escolha, né? Então, hoje mesmo eu sou meu próprio empresário. Então, né, tem um empresário que eu fiquei com ele 5 anos, meu amigo, que me dá algumas consultorias, mas eu mesmo escolhi esse caminho para que eu mesmo possa, errei aqui, mas aprendi aqui, venci aqui, mas cresci aqui, com as minhas próprias decisões. A gente está de olho no sorteio da Copa do Brasil, Galvão Bueno está por lá. A gente pode mostrar imagens, André? Será que é possível se dar só uma piscada lá? Vamos ver se a gente consegue piscar daqui a pouco para mostrar. O Galvão Bueno está lá, vai participar. Grande Galvão Bueno, grande referência. Aí, ó, tá aí o homem aí, ó. Vamos ouvir um pouquinho do Galvão Bueno. Claro. Estou jogando para minha produtora e para o meu diretor. Joguei o telefone para a Ana Paula, que entregou para o João Pedro. O Rumpo foi explicando para o João Pedro e eu fui dizendo o que tinha acontecido com o Neymar. Essas coisas só acontecem com muitos anos de trabalho juntos e com confiança mútua. Beijo, Rodrigo. Obrigado, gente. Então tá aí, ó, só um trechinho, ele contando algumas histórias e que voz marcante, né? Como o Luiz Roberto sempre diz, a voz marcante de Galvão Bueno, figura notável da crônica esportiva mundial. Bom, a gente de olho daqui a pouco, de olho no sorteio da Copa do Brasil, recebendo aqui o Patrick, atualmente no Itabirito. Estou com o Thiago Valu, Thiago Fernandes, estou com o Elton Novaes, agradecendo a audiência na tela da Band e também no YouTube. E agora a gente vai entrar numa questão que é sobre o Atlético, sobre dúvidas da escalação para o jogo contra o Alianza Lima. A bola rola amanhã. Paulinho e Mariano estão suspensos. Saravia é dúvida. Edenilson e aí de lateral. Vargas criticado. Enfim, eu quero até passar a bola para os meus colegas aqui. Começo com você, Eltinho. Ontem eu estava ouvindo o Eduardo Panzi falando sobre a possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Me agrada a possibilidade, porque você, pelo menos com qualquer um dos 3 zagueiros ali, mas principalmente com o Fux e com o Hever, você teria mais qualidade na saída de bola, então, uma bola longa melhor, enfim, me agrada essa possibilidade. Me agrada a possibilidade, não estou dizendo que o Cudê vá fazer. E aí você colocar o Edenilson e podendo soltar ele um pouco mais pela direita, não sei, o que você pensa disso? Então, só para eu entender, quais seriam os 3 zagueiros que o Du escalou para você? A gente levando em conta, numa condição do Gemerson em campo, teríamos Fux. Porque até o Lemos saiu reclamando de dores. Pois é, então teríamos Fux, Hever e Gemerson. Então, assim, a situação do Atlético é quem estará à disposição. Esse é o problema do Atlético. O treinamento de hoje, o trabalho que vai ser feito hoje na Cidade do Galo, ele vai ter um reflexo direto no time que vai jogar amanhã. Porque o tempo de recuperação é muito curto para esses jogadores que sentiram. O Atlético teve um jogo muito pesado contra o Atlético Paranaense e isso gerou alguns problemas gravíssimos para o Atlético aí para colocar em campo. E já tendo os jogadores que já estavam fora por causa de suspensão. Então o jogo de quarta-feira do Atlético, o jogo diante do Alianza, vai ser um jogo muito importante. É aquele típico jogo que o torcedor tem que ir para o estádio e entender que o Atlético precisa dos 3 pontos. O jogar bem vai ficar em segundo plano. É um negócio que as análises que temos feitos nos últimos tempos, elas têm sido muito assim para o Atlético. O Atlético, o jogo contra o Brasil de Pelotas, eu também tinha colocado que era um jogo que o Atlético tinha que vir com a classificação. O jogo já contra o Atlético Paranaense, a gente já viu um Atlético mais leve, um Atlético conseguindo fazer as suas movimentações que o torcedor tanto pedia e um Atlético mais agressivo ao adversário. O jogo contra o Alianza na quarta-feira é justamente esse tipo de jogo. O Atlético tem que conseguir a vitória. A formatação do time eu vou deixar mesmo para as últimas horas,
Porque hoje é até difícil escalar esse Atlético pensando se vai ter 3 zagueiros, se vai ter somente 2 zagueiros, se vai jogar mesmo com os laterais, se o Edenilson vai ser mesmo a melhor opção ali na lateral. Independente disso, os 11 que entrarem em campo, lembrando que vai ter a volta do Pavão, que vai ser uma volta muito importante. Titular do seu time? Titular nesse jogo, muito por causa da vontade que ele está de jogar uma Libertadores pelo Atlético. O bebedouro do Pavão ficou muito caro, não só para ele, mas para o Atlético também. Então, esse tipo de situação pode ser uma situação importante pro jogador. O Pavão pode ser aquele cara que tenha uma gana, que tenha uma essência a mais para fazer algo diferente, principalmente nesse momento que o Atlético tanto precisa. Gostaria de ouvir o Thiago Fernandes. Estou tentando ver aqui se o Sarabia estará liberado, se o Lemos estará liberado, e aí acho que o Lemos, Fux, se for com 3 zagueiros. E se o Sarabia não for para o jogo, talvez pode ser uma boa. Pois não. Deixa eu só discordar do Eltinho numa coisa, que eu acho que é importante. A gente está isentando muito o técnico Eduardo Cudê da necessidade do Atlético jogar bem. Isso aconteceu contra o Brasil de Pelotas, está acontecendo de novo agora contra o Aliança Lima. E eu, na verdade, exijo e cobro que ele faça bons jogos. Mas ele jogou bem contra o Atlético contra essas equipes. Mas ele não jogou nada contra o Brasil de Pelotas. É um adversário bem mais frágil. Foi o anterior. E o campo, então, o Patrick acabou de falar que perde 70% da qualidade. Mas aí, então agora vai ter um jogo que ele não vai perder 70% da qualidade. Não vai. Então, pra mim, ele não tem nenhuma desculpa para não jogar bem. Não, o Atlético vai jogar bem. Independentemente disso. É que você disse, é um jogo que eu cobro muito mais o resultado do que o Atlético, o atleticano, o torcedor da arquibancada, aí eu não falo gestão, eu não falo atletas, mas os torcedores que estarão no estádio amanhã é para empurrar até o fim. Porque o time precisa dos 3 pontos. Vai ser o camisa 9, né? O torcedor vai ser o centroavante. Eu discordo disso, cara. Eu acho que não. Ele tem que entender que, cara, tem que jogar bola. O Atlético precisa jogar bola. Quem tem que entender? O Cudê. O time do Atlético Você sabe que Todos. ontem nós tivemos uma discussão pesada, Thiago, na Itatiaia, eu e Edu Panzi, porque o Edu vê uma grande evolução no trabalho do Cudê e eu vejo uma discreta evolução. Eu pensei uma fala do Paulinho, dizendo que estaria jogando fora de posição e tal, não é defendendo o Paulinho, não. Mas a gente sabe o quanto isso atrapalha. E aí o Du contrabalanceou, dizendo, o Paulinho tem que se ligar, porque se ele recebe 300 bolas e erra 300 gols, a culpa não é do Cudê. Aí ficou essa discussão. Porque se o Atlético vence os jogos e se está numa situação melhor, na Libertadores e no Brasileiro, nós estaríamos aqui enaltecendo o trabalho do Cudê. Sim. Se o Atlético está na lanterna do grupo, tem uma vitória em 3 jogos no Brasileiro, aí eu olho para tudo isso e já o tempo de casa do Cudê e falo, para mim uma discreta melhora. Esse time precisa apresentar mais do que está apresentando, porque o trabalho do Cudê já tem há algum tempo e o elenco do Cudê é muito bom. O momento do Atlético faz com que muitos torcedores questionem a qualidade do elenco. Então eu não posso aceitar que o Cudê não seja responsável por erros e acertos. Pelas vitórias acontecerem ou não, ele é parte fundamental. O treinador, para você, é parte, ele tem quantos % de importância no seu jogo, por exemplo? O treinador ele vai ficar com a porcentagem maior, sem dúvida. Acredito que o Atlético ele passa por um momento de reestruturação e que não é simples também. Eu acho que quando a gente está de fora é muito mais difícil. Eu acredito que para vocês também não acompanharem treino, até era uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, também dificulta porque a gente não consegue ver o treino do dia a dia, né? Então, a gente comenta em cima do jogo. A gente comenta só em cima do jogo. E nós, atletas, os jogadores, às vezes ficamos chateado com o comentarista, com o repórter, porque ele falou algo que ele não está visualizando. Só que aí é aquilo que eu sempre falo, cara, a gente precisa entender e talvez até tomar um café. Mas realmente eu acho que a evolução ela está acontecendo, só que parece ser lenta. E falando dos 3 zagueiros, ou quem vai ou quem não vai, cara, eu pegaria mais ou menos um pouco que o Vojvoda faz no Fortaleza. Coloca o Pavão. Não precisa improvisar tipo o Edenilson. Coloca o Pavão na ala direita, se caso o lateral não puder, né? O Pavão consegue fazer isso aí também. Ou até dar oportunidade
para uma joia que tem na categoria de base, Vitinho. O Vitor, né? Vitor Gabriel, que está passando por esse momento de transição, Mas mesmo tá num na jogo seleção. tão cascudo com o Atlético não pode pensar em nada além de uma vitória. Né? Agora nesse momento, sem dúvida, não daria para fazer isso aí também. Até como eu tô te falando, eu nem sei também se está treinando diariamente, mas temos uma joia e a gente sabe que lateral direito é muito difícil, mas aí que precisa de um cara no elenco, que eu sei que tem no Atlético, assim como eu fiz com o Arthur no América, ajudei o Emerson Royal, o Guga no Galo. Então, assim, tudo isso também influencia bastante também para que esse menino esteja mais pronto possível, que ele não toma o meu lugar, mas ele tem o lugar dele. Ô, Valu, eu recebi uma informação aqui sobre a questão do... Na verdade, o Fux não. Eu perguntei do Fux aqui, mas o Fux não estava machucado, já está liberado. Mas seria o Lemos e o Saravia, tá? E aí a resposta que eu obtive aqui é de que Lemos e Saravia estão na fisioterapia, que hoje à tarde, às 3h30, tem treino e que eles vão treinar. Então, por isso que eu falei, aí no final aqui, ó, horas que vão definir. Peraí. Ah, não. Eles estão na fisioterapia, acho difícil que tenham condição. Então parece... Veja bem, gente, não estou cravando, não. Foi uma pessoa do Atlético que me passou que acha difícil que o Lemos e o Saravia que os dois tenham condições. Então, aí vamos ter que mexer, realmente o Cudê vai ter que mexer no time. Aí é Fux, Hever e Gemerson que você tem à disposição, correto? Aí vai ter que ser. Eu não acredito muito em 3 zagueiros, Também não. Com sinceridade. Acho que o Patrick deu uma boa medida ali para o lado direito, né? Porque, sinceramente, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a última coisa que eu faria é deixar o Edenilson numa ilha. Porque uma coisa é o nato da posição. O Patrick, por exemplo, fazer a ala direita, tá, a lateral direita. Mas quando você faz isso com um jogador, igual o caso do Edenilson, eu entendo que é uma espécie de castigo tático para ele. Porque exatamente o jogo do Atlético Paranaense, o grande destaque foi as várias partes do campo em que ele circulou. Então, quando você condiciona, se evidentemente ele jogar ali, ele vai cumprir o que o Cudê determinou. Mas vai depender também daquilo que o Atlético vai conseguir colocar em campo. E eu vou discordar do Thiago, assim, eu acho que o jogo contra o Alianza é um jogo de sobrevivência. Já vai ser o terceiro jogo. Claro que não é para o Atlético jogar de qualquer jeito. Eu acho sim que a evolução do Cudê tem sido mais lenta, mas também tem responsabilidade dos atletas. Curioso só, é interessante o jogador se posicionar, como o Paulinho está fazendo, mas no momento em que os gols estavam saindo, eu não vi essa mesma ponderação a respeito do posicionamento. Foi cirúrgico o Valu quando ele pega e fala que é um jogo de sobrevivência. Do próprio Paulinho. E é um jogo de sobrevivência. Total. O Atlético precisa Hoje vencer. o mais importante Como vai vencer? A vitória. Se ela puder vir com um futebol semelhante ao do Atlético Paranaense, excelente, o trabalho andou uma casa. Excelente. Agora, não adianta, por exemplo, o Atlético jogar como jogou contra o Atlético Paranaense lá e não conseguir vencer. Pra mim fica muito cômodo pro Cudê, cara. E tudo que a gente cara, tem feito o que aqui, está em jogo não é história não da minha parte. Não da minha parte. Libertadores pro Atlético, cara. Pois não, Thiago. Pro Cudê fica muito cômodo. Tá cômodo pro Cudê. Ah, não, pode ganhar, o importante é ganhar, ganha de qualquer jeito, não, tá bom. Isso aí não foi o que eu disse. Eu acho que hoje o Atlético precisa jogar muito mais bola do que tem jogado. Eu vejo uma evolução, eu tô com o HG, pra mim ela é muito discreta. Eu acho que a questão que o Panzi disse sobre o Paulinho ter algumas chances, algumas oportunidades, tem também, óbvio, influência do técnico Eduardo Cudê, tanto no posicionamento dele, quanto na forma que ele chega para finalizar ou para concluir uma jogada. Se ele joga aberto pela esquerda, que é o que ele sempre gostou de jogar, ele tem muito mais facilidade para jogar naquela posição, naquela função e chegar dessa forma ao gol adversário, seja para criar, seja para finalizar, seja de qualquer outra forma, do que chegando, por exemplo, pela direita, por trás. É um jogador que tem muita qualidade. Eu o vi jogando no Vasco, eu o vi jogando na Seleção Olímpica, eu vi jogando no Leverkusen. Eu sempre gostei do Paulinho aberto pela esquerda. Só que o Cudê insiste em colocá-lo centralizado. Para mim, não vai funcionar até o final do ano. E tem mostrado nesse momento que a situação não está funcionando. Então eu acho que ele tem responsabilidade pra caramba sobre a forma como os jogadores chegam na cara do gol muitas vezes. Eu acho que ele tem responsabilidade pra caramba como o Atlético tem jogado. Ele é o maior responsável pela situação do Atlético na Copa Libertadores. Para mim, ele, Eduardo Cudê, mais do que os atletas. Nossa, eu acho que ele tem responsabilidade enorme com o que o Atlético tem feito. E se o Atlético não jogar futebol, ele tem que ser cobrado muito pelo torcedor, pela imprensa, por quem quer que seja. Porque o que o Atlético tem feito
E aí, nos últimos jogos até dá para passar um pouquinho de pano e dizer que tem jogado bola. Mas o que o Atlético vinha fazendo antes disso era um juntado, um catado dentro de campo e o time conseguindo vitórias em jogos menores, que foram do Campeonato Mineiro, foram da própria Copa do Brasil. Mas se o Atlético continuasse jogando o que estava jogando anteriormente, e se continuar jogando apenas no nível que mostrou nos últimos jogos, eu não consigo ver nada de importante pro Atlético nessa temporada. Eu preciso liberar o Patrick. Eu lamento, eu preciso liberar, porque ele nunca chegou atrasado em treino. Se atrasar, vai pagar a caixinha. Vocês vão contribuir? A caixinha vai ser nossa. Aí a minha porcentagem, talvez, da SAF diminui, né? Thiago? Aí também não dá pra ninguém a gente negociar. Vai deixar de ser 35%. Eu tenho um presente pra vocês, tá? Opa, presente é sempre bom, presente é sempre bom. Eu tenho um presente aqui. Além da camisa, você não pode dar um percentualzinho da SAF lá, não? Primeiro o Thiago vai me ajudar ali pra gente negociar. Eu vou negociar isso pra você. Obrigado, Patrick. Obrigado, meu velho. Obrigado. Carinho do pessoal do Tabirito e tal. Ó, vem até com já vem até com a pochete com dinheiro, rapaz. Tá bom? Aí, ó. Estamos aqui, ó, recebendo, muito carinho, tá? recebendo das mãos do Patrick a camisa do Itabirito. Eu gosto de mostrar, de abrir É muito bonita a camisa. porque além da camisa ser muito bonita, eu adoro valorizar patrocinador, porque se não fosse por eles, o jogo não acontecia, o time não existiria. Então tá aqui, ó, patrocínio, as marcas parceiras aqui também, aqui atrás. Tá aqui, ó, a camisa do Itabirito, bela e diferente camisa do Itabirito. Muito obrigado, Patrick, muito obrigado, sucesso para você. Eu vou dar um recado e daqui a pouco na volta, depois do intervalo, a gente vai falar de Copa do Brasil, o sorteio tá rolando lá, mas eu preciso dar um recado e falar para você que deseja, que tem um desejo de abrir uma drogaria, de ser dono de uma unidade, né? Talvez você queira aprimorar sua farmácia, por exemplo, mas não faz ideia de como começar. Você já tem uma farmácia, quer aprimorar, fazer parte da nossa rede, vem para a Afiminas, porque aqui é um baita de um investimento, meu povo. Temos 26 anos de experiência de mercado, mais de 100 lojas inauguradas só no estado de Minas Gerais. A Afiminas tem 3 marcas, hoje 3 bandeiras, a Droga Rede, a Poupa Minas, que inaugura amanhã na Rua Formiga 618, no bairro Porto Velho, lá em Divinópolis. Então é o seguinte, nós temos agora a Poupa Brasil, que são unidades espalhadas agora pela Bahia, estado da Bahia e interior de São Paulo. Você terá a oportunidade de se tornar realmente dono do seu próprio negócio. A Afiminas possui estratégias que contribuem efetivamente com esses processos aí de fidelizar cliente, a gestão financeira, a gestão de compra, treinamento, a estratégia de marketing. Tudo isso preservando o que você mais busca? A lucratividade do negócio. E aqui é bom, hein? Então, o que você precisa mais para tomar uma decisão? Aponte sua câmera para esse QR Code aqui ou chame no WhatsApp 379-9949-1070. 379-9949-1070. Venha para a melhor. Droga Minas, Droga Rede, Poupa Minas e agora Poupa Brasil. Seja um franqueado. Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta já. Na volta, sorteio da Copa do Brasil. É tudo isso na volta, então é rapidinho lá e cá. Até já. Olá. Enquanto o Galvão Bueno fala aqui no sorteio da CBF, a gente continua acompanhando aqui. Deixa eu até aumentar aqui o que... Caraca, que memória, hein, Fabrício? Te pedi, velho. Daft Punk rolando aqui. Você tá louco. Mas, Andrezão, será que rola de ligar no estúdio? Porque chegou perguntas para o nosso ídolo Patricão da Massa. Muita gente mandando mensagem aqui, então vamos esperar mais um pouquinho aqui. Muita gente perguntou sobre ídolo do Patrick e tal, querendo saber sobre Lucas Prato. Só um segundinho, então vamos trazer o comentário do resto do pessoal ali. Ronaldo Saldanha mandou aqui, falando que ele só não quer Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O resto pode vir que vamos jogar de igual para igual e vamos ganhar, hein? Quem mais mandou mensagem aqui foi o Eduardo Teixeira, do bairro de Araguá, em Belo Horizonte, perguntou por que não utiliza um gramado sintético no Mineirão. Andrezão pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que se estuda acabar com a grama sintética no Brasil, né? Até 2026, se não estou enganado. Depois eu vou... O pessoal tem usado grama mista, que é sintética e natural. Sinceramente, na situação atual que a gente vê o gramado do Mineirão, qualquer lugar está melhor que isso. Inclusive, a gente joga a nossa pelada de toda quinta-feira, onde o pai dá show. Quem mais mandou mensagem aqui é o amigão aqui. Esse aqui não mandou mensagem, cara, mas é o Wagner, do Jardim Felicidade. Falou, boa tarde, HG. No caso do Mineirão, não é gramado, é desgramado do Mineirão. Bom,
A galera tá muito cornetando, tem gente perguntando aqui sobre Vargas, mas eu vou aproveitar para tocar um áudio aqui do amigão. Olha só aqui. A bola. Aqui é o Luiz do bairro Alípio de Melo. Luiz do Alípio de Melo. Essa questão do gramado Mineirão aí... Galera na bronca. Isso aí é mais má vontade daquelas pessoas que administram Pois é. Porque há muito dinheiro rodando aí, tem muito dinheiro, entra muito dinheiro para esse estádio, tá do jeito que tá aí, ó. Pois é, exatamente. Entra muito dinheiro e nada do gramado melhorar e nada do jogo acontecer, Conmebol vetando. É só problema. Neste exato momento, o sorteio ainda não começou, para quem está precisando saber, porque Galvão Bueno abraça Edinaldo Rodrigues. É isso, a gente vai voltar agora para o nosso segundo bloco do Donos da Bola. A gente segue acompanhando aqui o sorteio e assim que saírem os adversários de Atlético, América e Cruzeiro, a gente traz para você aqui na programação. Até lá, abraço e até o próximo break. Ó, pessoal, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, muito sério, mas muito sério mesmo. Que eu vou falar de colchão, mas eu vou falar de que muita gente que está comprando colchões pela internet, aí está comprando em outros estados e não está recebendo o produto. Você não vai cair nesse golpe, não. Vem com o HG, que o HG dá o caminho para você aqui há quase 10 anos, hein? Então você que está sofrendo com essa situação, você comprou pela internet, mas não recebeu o colchão, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Nós da Oriental Médica queremos te ajudar. Entre em contato agora mesmo, tá? Que eles vão preparar uma condição especial para você não ficar sem o colchão. Você comprou pela internet e não recebeu o colchão. Nós vamos te ajudar a resolver o problema. Você vai ligar no 0800 038 2000 ou enviar uma mensagem para o WhatsApp 992160262. A marcar uma visita. Lembrando que a nossa fábrica fica em Belo Horizonte. Nós precisamos valorizar, viu? Valorizar essa proximidade que temos com grandes marcas que estão aqui em Belo Horizonte e que fabricam simplesmente o melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. Com massageador, sem massageador, correção postural, com conforto. Então nós estamos ali no bairro São Francisco, 30 anos de mercado, a gente vai te ajudar, porque aqui é garantia de qualidade, garantia na entrega, facilidade no pagamento, preço justo, vai ganhar 2 travesseiros e mais um edredom que eu estou mandando para você. Chama aí, 0800 038 2000, 992160262. Chama agora, porque quem dorme no colchão desse, quem que é, André? Ah, o Pepa tá dormindo? Ah, é verdade, rapaz. O pessoal mandou lá o colchão pro Pepa. É, primeira vez na temporada, Cruzeiro 3 vitórias seguidas sem tomar nenhum gol. Ô, Valuzeiro, com muito pouco tempo, menos de 40 dias de trabalho, veja bem, vamos ter cuidado. Torcedores, calma. Muita. Né? Muita calma. Porque não interessa como começa e sim como termina, como diria o filósofo contemporâneo Argel Fuchs. Mas que tá agradável de ver. Tá, Valu, isso ninguém pode negar. É um bom começo do Pepa e essa organização que ele conseguiu, né, em pouco tempo, pouco mais de... Pepa ministrou o seu primeiro treino dia 23. Muito pouco tempo, dia 23 de março, né? O Cruzeiro hoje tem um padrão de se defender e a gente vê, por exemplo, a crítica, né, aos zagueiros individualmente falando, ela cessou, porque por conta daquilo que pelo menos eu acredito, né? O sistema defensivo, ele é um todo, começa desde lá da frente. O Cruzeiro hoje já joga muito próximo, claro que vai acontecer durante a temporada, as derrotas vão acontecer, alguns jogos que o Cruzeiro não vai conseguir por conta da qualidade dos adversários se manter tão organizado, mas este início... O Pepa deixa claramente as suas ideias dentro de campo e os jogadores disseram que tem tido muita facilidade de assimilarem aquilo que pede o técnico português. O Cruzeiro tem jogo com os laterais dos dois lados, um pouco menos do lado direito, mas o lado esquerdo do Cruzeiro hoje já se mostra muito importante com o Marlon, o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues. Ora, esses laterais abrem
e os atacantes vêm por dentro, ora os laterais vêm por dentro e os atacantes abrem, então pequenas variações num curto espaço de tempo. Ô, Valu, como que é curioso, desculpa, HG, mas olha como que é curioso, né? O Desculpa, futebol... não, você manda na minha vida. Que isso, o futebol ele é muito rápido, né? E ele é muito dinâmico, ele está mudando sempre o tempo inteiro. Isso. Há poucos dias nós viemos aqui e falamos que o Cruzeiro vinha de uma sequência de 6 jogos sofrendo gols. Hoje estamos aqui falando a respeito de uma sequência do Cruzeiro sem sofrer gols há 3 jogos. E foi uma das primeiras coisas que o Pepa falou. Ele pegou e falou assim, a primeira coisa que eu quero fazer é arrumar um sistema defensivo. Depois a gente vai acertando o restante. Eu acho que é bom marcar isso, porque é importante. Mais importante também do que ter equilíbrio na análise é ter honestidade na análise. Não dá para tapar o sol com a peneira. O Pepa tem muito pouco tempo, material humano inferior aos adversários e o Cruzeiro hoje joga um futebol. Vem jogando, eu estou falando do momento, eu não estou projetando 10 rodadas adiante, eu não estou projetando o mês de dezembro, eu estou falando o momento. O momento, temos que ter honestidade na análise. No momento, o Cruzeiro, para mim, joga dos 3 o melhor futebol. No momento, pode ser que o Atlético amanhã atropele o Alianza Lima, eu acho até que vai vencer e vencer bem, tá? Pode ser, mas hoje, antes do jogo de amanhã, eu estou dizendo que no Campeonato Brasileiro me agrada mais ver o Cruzeiro jogado do que ver o América e do que ver o Atlético. Eu concordo com você. Então, agora eu concordo. Então, Thiago, o que eu estou dizendo é isso aí. Menos material humano, menos tempo de trabalho e resposta mais rápida. Então, mas aí vocês são muito desonestos, porque vocês fazem comparações. Vivemos num estado onde o futebol é polarizado. Lamento. Eu acho que é só isso. Acho que pra gente entender onde o Cruzeiro pode chegar, e a gente tem muito por objetivo fazer algumas projeções aqui, é natural isso, a gente precisa fazer comparações. Eu vejo o Cruzeiro hoje com um gasto bem menor do que o Atlético, por exemplo, e jogando futebol, para mim, mais convincente. E aí, como eu disse, fazendo um recorte das 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu não posso fazer um recorte de toda a temporada, até porque o Pepa chegou depois. Os jogos anteriores, para mim, exigiam bem menos. O Cruzeiro tinha um trabalho que, naquele momento, já não existia, basicamente. O treinador já não queria, a diretoria já sabia que ele não ficaria. Então, pensando no hoje, eu vejo o Cruzeiro como o futebol que mais me agrada. O futebol em que os jogadores desempenham melhores as funções. E isso reflete para mim também na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não à toa, um tem 6 pontos, o outro tem 4 e o outro é lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, eu vejo o Cruzeiro, nesse momento, como o futebol mais convincente do estado. Ô Tia, essa discussão ela é boa, porque ela também vai para a questão da expectativa. O que a gente imaginava das primeiras 3 rodadas... Como é que você explica o ódio que você sente pelo Thiago, chama de Ti? Ti é bonitinho, é melhor do que amigão. Quando eu chamo de Ti... Eu chamo de amigão, então. Mas viraram amigos? Não, eu vou chamar de amigão. É porque quando tá na pancada, né? Ah, tá. Na pancada é amigão. Na pancada é amigão. Pancada é amigão. Mas eu acho que isso também pode ser uma análise a ser feita. Quantos pontos você imaginaria o Cruzeiro chegar nesse momento do Campeonato Brasileiro? Eu, de verdade, que minha conta ia perder para o Corinthians, ganhar do Grêmio e empatar com o Bragantino. Eu imaginava entre 4 e 6, superou a minha expectativa. Ok? Mas só um então, ponto. Peraí, não, que eu esperava entre 4 e 6, porque, diferente de você, eu imaginava que pudesse perder para o Red Bull Bragantino e vencer o Corinthians. Okay, mas eu digo o Corinthians pela situação mas não mudou a matemática. Que o time vive. Não mudou a matemática que eu quero passar para o pessoal. A expectativa do Cruzeiro me superou a minha expectativa. Aí você pega o Atlético. O Atlético, o ponto fora da curva do Atlético, nesse momento, é a derrota lá contra o Vasco. Porque o restante ficou... Dá pra ganhar do Santos. Não, mas eu acho que o Santos vive um momento muito então ruim. Você imaginava o Atlético com 9 pontos. Com 9 pontos. Igual você imaginava o Atlético na Libertadores com 18. Ok, exatamente. Vida que segue. Nossa! O América, a gente imaginaria a vitória contra o Fluminense ou um empatezinho contra o Fluminense? Não, ali... O empate contra o São Paulo. Eu imaginava o empate contra o São Paulo. Eu imaginava o empate contra o São Paulo e vitória contra o Santos. Vitória contra o Santos. Então, sabe, eu acho que esse início de campeonato é o que foge muito da expectativa que a gente tinha criado de fazer aquele campeonato que o Luxemburgo ensinou pra gente. Que o campeonato
de pontos corridos, ele é disputado a 3 rodadas por 3 rodadas. Não, o Luxo é o maior mesmo, né? Mas isso é muito antigo dele. Ele pensa o campeonato, né, Thiago? Ele pensa o campeonato 3 rodadas por 3 rodadas. Eu só tenho... Então, nesse momento das 3 rodadas, o Cruzeiro é o campeão. É o melhor time hoje dessas 3 rodadas. Eu só vou com o pé muito no freio, diferente dos amigos, com relação a análises ok's e com relação também às críticas neste começo de Campeonato Brasileiro. De verdade mesmo. Não, mas peraí. O Cruzeiro arranca bem, tem um padrão, o Pepa, mas nós estamos falando de 38 rodadas. Peraí. Eu só estou falando que eu sou mais no reticente. início do Campeonato Brasileiro, nós dizíamos aqui que o Atlético estava entre os 3 melhores elencos. E está, para mim, continua. Ok. Um dos 3 melhores elencos. Ah, mas o Flamengo, não, estou falando do Atlético. Um dos 3 melhores elencos do Campeonato Brasileiro estava até antes do jogo contra o Atlético, estava lá na zona de rebaixamento, tá? Na lanterna. Então, é muito pouco tempo. Precisa entregar mais? Sim, na minha opinião. Sim. Precisa evoluir mais? Sim. Está entregando menos? Sim. Você é a favor da saída do Cudê por isso? De forma alguma. Eu acho um absurdo. De forma alguma. Quem balançou no cargo e balançou por ele mesmo foi o Cudê. Isso. Pelas declarações dele. Por causa dele. Então, aquilo ali estremeceu a relação dele com o clube e dele com parte da torcida. E o que deixa parte da torcida insatisfeita? Lanterna do grupo na Libertadores, apenas uma vitória no Brasileiro até aqui, tendo perdido na estreia para o Vasco. Ah, mas 21 perdeu e foi campeão. Ok. Não, é importante lembrar. O Brasil de Pelotas também é um ponto, lembrar. né, Só que na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas, nos 2 jogos, não jogou bem. E o segundo jogo, a culpa era do gramado, que estava um pasto mesmo, tá? Mas é que ficou focando muito nisso. Então, assim, nós precisamos entender, gente, que são 18 milhões injetados no elenco que precisa entregar mais, é só isso. E eu tô entregar mais organização, time mais compactado, como só foi no que primeiro diferente tempo. do Thiago, eu não coloco só no Cudê. Como foi Não, eu acho ele o maior responsável. Tem que ter um cuidado quando vocês vão falar essas O coisas. 90 já foi. Coloca só no Cudê. Tem que ter, pra mim, ter cuidado de colocar só no Cudê. Eu quero te ouvir mais, Thiago. Eu preciso te ouvir, porque você é a razão da minha existência. Mas eu preciso só saber de você também. André, vamos para um rápido intervalo, voltar para o sorteio daqui a pouco? Então vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, na volta o Thiago vai falar aqui, recebeu umas informações sobre algumas sondagens que o Hulk recebeu, até falou ontem na área Tatiaia, e a gente vai para o sorteio da Copa do Brasil. É tudo isso na volta, é rapidinho lá e cá, então fique ligado, até já. Com muita animação chegando para este segundo break. Andrezão, será que rola de ligar lá no estúdio também? Porque teve telespectador mandando perguntas para os nossos comentaristas, inclusive com vídeo aqui que a gente quer tocar de um amigão de Ibirité. Será que rola, Andrezão? Depois, quando você puder me dar um retorno. Falar com aquele amigão lá, o nosso queridíssimo, exatamente, Andrezão, rodar o vídeo aqui, depoimento que a gente tem. HG, fala comigo. Alô, HG. HG, olha só, um amigão aqui de Birité. Mandou um vídeo aqui pra gente, um amigão. Paulinho do bairro Santa Rita. Põe na tela aí, Andrezão, e o Paulinho de Birité. Bom dia, amigo dos donos da bola. Sou o Paulinho aqui do bairro Santa Rita, em Birité, na Grande BH. O Everton Guimarães, o HG, e pro Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes diz que o Casares está querendo voltar pro Brasil. Nós sabemos que a qualidade, se o Casares quiser jogar bola, é um bom atleta e um bom jogador. Será que o Casares aí nesse time do Galo agora, com o Hulk, com o Paulinho e essas outras peças que o Atlético Mineiro tem aí, não encaixaria bem no Clube Atlético Mineiro, não? Dá uma palhinha pra nós sobre essa ideia aí do Casares voltar pro galão da massa aí. Forte abraço, galera do Donos da Bola. E aí, Thiago, quer responder? Tem que vir aqui pro estúdio, já veio? Ah, veio pro estúdio. Ô Gabs, Paulinho, prazer aí pra falar com você. Olha, ele foi oferecido ao América e o América recusou a possibilidade de contar com o Casares. O Mancini até tinha dado ok, mas o América recusou. América vai enfrentar o Inter na Copa do Brasil. Ah, já tem isso? Saiu, maravilha. Então foi oferecido ao América e o América recusou.
Eu acho que hoje no Atlético não cabe mais, né, Paulinho? É outro nível, né, cara? O Casares é um jogador muito especial, mas não é aquele jogador que teria a responsabilidade, o profissionalismo necessário para jogar nesse time do Atlético atual. Deixa eu dar um abraço aqui no grande Mohamed, lá do Abas, Empório Árabe. Aqui é a loja nova, aqui na Prudente, viu? Uma comida árabe espetacular. Ah, é a Jabá, né? Não, porque eu gosto do Mohamed, eu tô dando uma força pra ele aqui. Prudente de Moraes, 597. Estudou com o André Salles, que é meu editor-chefe. Então, quem é amigo dos meus amigos é meu amigo também. Então, um abraço pro Mohamed e sucesso aí no Abas, Empório Árabe, aqui na Prudente de Moraes, exatamente 597 é o número. Que vizinho cru com calhado, né, América é internacional na Copa do Brasil. Elton Novaes. Confronto possível para o América passar. De novo, acredito bastante. Passou em 2020 nos pênaltis. Foi 20? 20 que foi para a semifinal, saiu para o Palmeiras, consegue tirar o Internacional nas quartas de final nos pênaltis. E eu acho bem possível o América passar por um confronto desse. Vai não, Thiago? Ainda mais que temos Mano Menezes lá. O Mano Menezes é dom para dar uma dificuldade. Campeão da Copa do Brasil, né? Vai não, Thiago? Muito campeão da Copa do Brasil. Adversário do Flamengo. Abre aí a tela, vamos ver, ao vivo. Ao vivo, quem sair pega o Flamengo, hein? Atenção, atenção. Sorteio agora do aniversário do Flamengo na Copa do Brasil. CBF errou, já tinha que levar o 2, olha o último 3. Vamos ver quem será o adversário do Flamengo. É Copa do Brasil, sorteio agora nos donos da bola. Atenção, atenção. Caraca, Fluminense. PQP. O flamenguista tá perdido no momento desse, tá desesperado. Deus, o ligeiro. E se der um Atlético e Cruzeiro, velho? Fla-Flu, Jesus! No Fla-Flu, Jesus! Cara, Fla-Flu no Rio, se for Atlético e Cruzeiro aqui. Você acha que vai, Valu? Acho. O que você acha, Thiagueiro? Pior pro Atlético hoje. Cruzeiro? Numa boa. E aí, Eltinho? Eu falo já. A gente falando do Fla-Flu ou de... Não, se der Atlético Cruzeiro, pô, jogaço de bola, jogo aberto, clássico. Cara, que coisa sensacional esse Fla-Flu aí. É porque pimenta no dos outros, né? Então, mas eu acho que é aí quem deu um frio na barriga maior, eu posso estar errado, hein, gente? Eu acho que foi o flamenguista. Por tudo que vem acontecendo nos conjunto hoje, nos o últimos anos, joga mais bola hoje. Não, mas eu tô falando, Thiago, mesmo sem conquistar os títulos, eu lembro, foi o ano passado, o Fluminense estava vindo de uma sequência de 5 vitórias seguidas em cima do Flamengo. Eu não sei se lá atrás o Flamengo Bahia e Santos. Bahia e Santos. Não sei pra quem ficou melhor, né? Os dois tá gostaram. difícil saber, mas eu acho que... Os dois comemoraram. Os dois celebraram. Cara, eu não acho Bahia essa água de salsicha que vocês estão falando. Não, mas eu tô falando que os dois comemoram. O Bahia começa mal. De quem foi a sondagem que o Hulk recebeu? Ele recebeu sondagens de mercados periféricos. E aí, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos especialmente. Então, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos especialmente. Foram esses dois países que fizeram sondagens ao Hulk. Não chegou nenhum tipo de oferta. Embora ele tenha dito ao Itatiaia ontem que chegaram ofertas no início do ano, chegaram ofertas por agora, o que chegaram, na verdade, foram algumas sondagens, algumas consultas para entender qual é a situação do Hulk. Lembrando, ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024 e o contrato estabelece uma renovação Fortaleza automática. E Palmeiras, desculpa. Não, imagina. O contrato estabelece uma renovação automática por mais uma temporada, então até dezembro de 2025. O Atlético está bem seguro e tranquilo em relação a essa situação do Hulk. Atlético Paranaense, Botafogo. Tá acabando as possibilidades, então. Fortaleza e Palmeiras. Tá pintando um Atlético e Cruzeiro, hein? Atlético e Cruzeiro. Gente, o Palmeiras agora. Vamos ao vivo, André? Vamos mostrar. Sport Penúltimo São confronto. Paulo. Vamos lá. Vai dar São Paulo. Atenção. Penúltimo confronto. Alguns já montados. Corinthians, vamos saber agora quem será o adversário do Corinthians. Se não for nem Atlético nem Cruzeiro, nós vamos ter já um clássico no final. Atenção, hein? Se não sair agora Atlético ou Cruzeiro, aí, meu amigo do esporte, mãozinha pra cá, mãozinha pra lá, a bolinha gira daqui, gira dali, pegou, atenção, adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Atenção, meu povo. Olha o adversário do Corinthians, Atlético.
Atlético, adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Portanto, fica Palmeiras. Não, Palmeiras e Fortaleza. Aliás, Palmeiras e Fortaleza. Então o Cruzeiro pega quem sobrou? O filho, né? O Cruzeiro vai pegar o Grêmio. Cruzeiro e Grêmio. Caramba! Cruzeiro e Grêmio, rapaz. 2 maiores campeões da Copa do Brasil. No reencontro. É um 5 e um 6, né? É isso? Um 5 e um 6. Um 5 e um 6. Meu Deus do céu. Que confronto, hein? Que confronto. Deixa eu falar do Minas Cap especial de maio, que chegou 54 prêmios para transformar a vida dos mineiros. 50 prêmios de R$2.000 no Gira Minas, 15 prêmios, aliás, R$15 mil no primeiro prêmio, uma moto BMW no segundo, uma picape S10 no terceiro e pela primeira vez uma caminhonete Maverick, que aliás eu gosto, eu tenho uma, é maravilhosa, no quarto prêmio. São 54 motivos para você comprar, concorrer e ganhar. Então, ó, QR Code está na tela, nas mãos dos revendedores, nos postos de venda, no minascap.com, no aplicativo. Você ajuda a paz, seu coração bate muito, muito, muito mais forte. Corinthians e Atlético, Grêmio e Cruzeiro, América e Internacional, os 3 confrontos dos mineiros na Copa do Brasil. Valu, como é que você avalia? Rápido no pique, Valu. É sensacional e eu gosto do Cruzeiro ter pego o Grêmio. Aqui, vamos poder fazer programas em cadeia, hein? Com o pessoal do Sul. Bater um papo em cadeia, o pessoal junto com a gente. Vamos, e de São Paulo também. De São Paulo também. Vamos poder fazer um Neto ao vivo aqui com a gente. Neto ao vivo. Os colegas do Sul. Do Sul também aqui para fazer um bate-papo. Grande Diogo, vem tranquilo, viu? Que isso. Vem tranquilo. O que você achou dos confrontos? Cara, eu acho que ficou bom, principalmente para Cruzeiro e Atlético. Acho que eu acho que ficou equilibrado. Eu acho que foi equilibrado. Cruzeiro e Atlético encontraram 2 adversários que eles conseguem. Você acha que o Inter vai dar problema pro O Inter já ganhou do América na Austrália. Gente, é a Copa do Brasil. Sensacionais os confrontos. E esse encontro de Grêmio e Cruzeiro. Jesus amado. Vamos embora, amanhã a gente fala mais. Obrigado pela audiência na tela da Band, no YouTube também. Até amanhã às 13 horas, 1 da tarde. Um abraço.